Há muitas moradas na casa de meu pai. No item 2, esclarecimentos ligados ao estudo de hoje da Revista Espírita de 1859, um artigo do mês de novembro, que trata de um espírito na erraticidade, uma alma errante, conforme já está lá no nosso cabeçalho da nossa página, o chamado banner, né? E diz lá no nosso Evangelho, diante da narração de Jesus, escrita por João, no seu capítulo 14, nos itens versículos 1 a 3, quando Jesus disse que o vosso coração não se perturbe. Muito bom, diante do que nós estamos passando aqui no Brasil, essa catástrofe lá no Rio Grande do Sul, do desencarne coletivo, né, de jovens. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento. Diferentes estados da alma na erraticidade. Tem toda a licença, Anjinha. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito na própria erraticidade. Segundo a situação do espírito, mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio onde ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possui variam ao infinito, enquanto uns não se podem afastar do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados ficam vagando nas trevas, os felizes usufruem de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, desculpe. Enquanto o mal, perseguido pelos remorsos e separado dos objetos da sua afeição, enquanto o mal, perseguido pelos remorsos e pelo arrependimento, frequentemente sozinho, sem consolações e separado dos objetos de sua afeição, padece sob a pressão dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que ama, desfruta as doçuras de uma inefável felicidade. Portanto, ali também há várias moradas, ainda que não sejam circunscritas nem localizadas. Vamos fazer a nossa prece. Querido amigo, querido mestre, querido irmão, benfeitor, amigo, orientador de nossas almas, estamos mais uma vez aqui, recolhidos, cada um no seu cantinho do seu lar, mas voltados para a espiritualidade, para os vossos mensageiros que nos mandam intuição, voltados para reflexões diante dos temas trazidos para nosso aprendizado, Senhor. Agradecemos essa oportunidade, a tecnologia a favor da divulgação das leis divinas. Agradecemos também as orientações que temos desses espíritos queridos da falange de Caibar-Schutel e aos nossos anjos de guarda, a esses desencarnados Kardec e Leon Denis, e a todos que nos ouvem na espiritualidade nesse, vamos chamar assim, pequeno curso de reflexões sobre a verdade, a realidade, sobre as possibilidades de comunicação dos encarnados e desencarnados, da individualização da alma, da sua sobrevivência e da
intervenção delas desencarnadas nas nossas vidas de encarnados. Que esses fenômenos, que muitos deles ainda a ciência não traz para nós esclarecimentos, possamos entendê-los aqui para melhor percebermos não só flagelos, mas também situações, estágios, estados, fases de evolução também da própria Terra, do próprio planeta, de provas e expiações, caminhando para a regeneração. E nos sintamos, Senhor, assim tranquilos com esse aprendizado, mas também responsáveis por ele. Responsáveis no sentido de que a cada instante, cada aprendizado nos levará a reflexões, nos levará a, quiçá, a mudanças em nossas condutas. Que assim possa ser. Graças a Deus. Bom, queridos amigos, vamos indo lá para A Alma Errante, Revista Espírita de 1859, onde nós vamos trabalhando a ideia desse tratado, desse artigo aqui colocado para nós. Vale ressaltar que lá no Livro dos Espíritos, no seu capítulo 6, da 223 a 230 mais ou menos, os Espíritos tratam conosco sobre essa questão da erraticidade, 233, de 223 a 33, e nos diz que a alma reencarna imediatamente após sua separação do corpo, algumas vezes imediatamente, porém geralmente só após intervalos mais ou menos longos. Nos diz também que a alma, no intervalo das encarnações, é um espírito errante que aspira a seu novo destino, ele aguarda. Quando se pergunta também se a erraticidade é por si mesma um sinal de inferioridade, os espíritos esclarecem que não, pois há espíritos errantes de todos os graus. Quando se pergunta também se pode-se dizer que todos os espíritos encarnados podem ser chamados de errantes, os espíritos dizem que os que devem encarnar, sim. Os puros, que chegaram à perfeição, não são mais errantes. O estado deles é definitivo. Errantes não quer dizer errados nem perdidos, né, gente? Quando também se pergunta se o espírito progride nesse estado errante, dizem que sim, mas que é na existência corporal que ele coloca em prática as novas ideias. E quando também se relaciona isso, se eles são felizes ou infelizes, na erraticidade, dizem que mais ou menos conforme seu mérito, situação que nós também reforçamos com o evangelho lido no começo desse nosso contato. Então vamos revendo o texto e trabalhando o estudo interativo. Vocês podem colocar na área de texto sobre o mesmo e vamos por aí. No volume intitulado Leis Six Novelis, de Maximine Duchamp, encontra-se uma história tocante, as 6 novelas, né, que recomendamos aos nossos leitores. É a de uma alma errante que conta suas próprias aventuras. Não temos a honra de conhecer o Sr. Max Duchamp. Quem assina isso aqui é um artigo de Kardec, quem assina é Kardec. Consequentemente, não sabemos se colheu seus ensinamentos em sua própria imaginação ou em estudos espíritas. Né? E aí diz Kardec para nós. Mas seja como for, não podia ser mais felizmente inspirado.
Aí já vem a nossa, vamos falar assim, a nossa primeira colocação. Inspirados, espíritos inspirados. Às vezes a gente diz assim, eu tive uma inspiração, ou então a gente diz, eu fui intuído. E muitas das vezes a gente não sabe se é um ou outro. E lá no livro dos médiuns diz que realmente um deriva do outro, a ligação é muito tênue a diferença, né? No dicionário da língua portuguesa, nós vamos ver, e é bom que a gente traga essas pesquisas, ou essa preocupação quanto desculpem, a ideia em si, a palavra em si, né? Porque isso vai nos favorecer a conhecer melhor o texto. O texto fica mais claro para nós, né? Então a gente sempre procura pesquisar para ter essa visão mais clara. Inspiração trazendo aqui do dicionário do Aurélio, que fechou a página, mas eu vou achar já, tá? Nada como a gente ter aprendido a ordem alfabética, né, gente? Fica mais fácil, né? Eu, às vezes, quando eu digo para os meus alunos como é fácil olhar lá em cima, porque quem não tem essa manuseio não consegue, fica mais perdido, né? E nem sempre pela internet a gente consegue fazer tudo ou encontrar tudo. E também uma coisa não substitui a outra, né? Aí eles ficam, não, mas é complicado. Inspiração, né? Inspirar. Ato de inspirar ou de ser inspirado. Ficamos no mesmo. Aí eu gostei dessa. Foi essa que eu botei aqui. Qualquer estímulo ao pensamento ou à atividade criadora. O inspirado é aquele que procede sob influxo, que aquele que revela algo criador diante de uma inspiração. Então, o inspirado, se ele foi felizmente inspirado, ele obteve um pensamento, podemos dizer assim? Eu acho que a gente pode dizer assim. Ele foi estimulado. Então alguém estimulou, algo estimulou. Foi estimulado no pensamento para uma atividade criadora, para uma criação, que pode ter sido o caso dele. É o caso de muitos artistas. Desculpa. A gente escuta muito isso, né? Às vezes eu vejo, quando eu escuto assim, alguns programas sobre a biografia de alguns artistas, cantores e tal, eu de repente acordei e me deu vontade de escrever. E aí eu escrevi, saiu a letra da música. O que é isso, né? Ou então a gente diz assim, eu comecei, porque geralmente a inspiração é uma coisa que vai mais para cá, questão poética, né? A intuição pode
Não, eu vou ali pelaquela rua e não vou pela outra. Tem gente que faz essa diferença, né? Porque os médiuns inspirados são aqueles a quem quase sempre, malgrado ele, os espíritos sugerem ideias. Como a intuição é tão... confunde a inspiração, você parece que percebe mais a influência. E isso não é meu. Já a intuição parece que confunde mais com a gente, não é isso? A gente tem o espírito que se comunica pelo pensamento é a causa primária da inspiração. A gente, é muito legal um autor, um pintor, um músico poderiam, nos momentos de inspiração, até ser considerados médiuns. A alma se lhes torna mais livre, desprendida da matéria, ele recobre uma parte das faculdades, das experiências antigas e percebe mais facilmente o que os espíritos, vamos dizer assim, querem passar para ele, né? Querem para ele passar. Então, a inspiração é a transmissão dos pensamentos, de mensagens de uma mente para outra. Um assopro do desencarnado para que o encarnado possa livremente dispor de uma determinada ideia, figura, quadro, enfim. É o ato de introduzir novas ideias. É uma ideia repentina, ideia espontânea. É uma sugestão que vem. Então vamos... Alguma colocação, alguma coisa? Não? Então vamos lá, continuar. Podemos julgá-lo pelo seguinte fragmento. Não falaremos do quadro fantástico no qual a novela é encaixada. Isto é um acessório sem importância puramente formal. Sabe o que eu lembrei quando Kardec dizia isso? Às vezes, a gente tem um pouco de preconceito com relação aos romances espíritas. Aí outros também dão muito valor, como se isso, quem lê romance espírita já era espírita. E não é assim. Nem quem estuda a doutrina espírita às vezes é espírita, que não consegue colocar aquilo na prática de sua vida. Então nós temos que ter alguns cuidados. Realmente muitos romances espiritualistas, novelas espiritualistas, filmes espiritualistas que tratam da alma errante, da alma após a morte, das intuições, das inspirações dos desencarnados nos encarnados, mas não falam claramente dos postulados da doutrina, como reencarnação, ou como sem dogmas, sem mistérios, como traz a doutrina, mas despertam a curiosidade. Se a pessoa, através daquilo, ela busca o conhecimento, ela vai entender melhor a si mesma, seu papel no mundo e os fenômenos que passam consigo ou com os outros. Se ela parar ali, ela vai ficar com a informação um pouco mística, um pouco deturpada, mas se não coube a ela correr atrás de mais detalhes, é porque não estava ainda com vontade, preparada para tal. Então, temos que saber respeitar. O que não cabe é que a gente não nós espíritas, ao lermos livros ditos espíritas, novelas, romances, filmes, peças teatrais ditas espíritas, não passarmos pelo crivo da razão. Porque nós já temos o conhecimento aprofundado dos postulados da sobrevivência da alma, da intervenção, como se dá, né? Que não é uma coisa de uma hora para outra, que a alma ao desencarnar não vira logo santo, né? Que também não é tão fácil a saída do corpo físico.
vários postulados, sem serem aqueles principais que estão lá na introdução número 6 do Livro dos Espíritos, né? Que aprofundam aqueles postulados e está dentro de todo o Livro dos Espíritos, são importantes em nossas vidas para discernir uma coisa da outra. Então, quando ele diz aqui, podemos julgá-lo pelo seguinte fragmento que ele vai trazer da novela, não falaremos do quadro fantástico no qual a novela é encaixada. Quer dizer, há um floreamento, há um sensacionalismo, há uma coisa em volta daquela situação. Né? Que não interessa, vamos tirar aquilo. Vamos ver a situação em si, o conteúdo em si, né? O Alan diz aqui, infelizmente os romances espíritas acabaram se tornando referência de estudo, substituindo as obras da codificação, mesmo aqueles romances que divulgam seus postulados. É verdade, Alan. E isso não dá para ser, né? Eles podem ser um despertador, eles podem ser um estímulo, eles podem ser uma hora de relaxamento e de compreensão até maior ou até de exemplo para se estudar o postulado, mas não substitui o Pentateuco kardeciano. Até mesmo livros como o de Rochester, como de outros companheiros que agora não me vêm, que são assim espíritas, né, que trazem todo um trabalho dentro da história, mesmo esses a gente tem que ter um conhecimento básico, profundo da doutrina, e até de Rochester da história, para podermos aproveitar o seu conhecimento, as suas informações. Não é verdade? Eu concordo com você. Por isso que a gente gosta aqui de estudar bastante a doutrina espírita, né? E aí ele traz uma parte dessa novela. Eu sou uma alma errante, uma alma penada. É outra coisa interessante. Nós vimos aqui, no Livro dos Espíritos, da 223 a 233, que alma errante não quer dizer penada. Primeiro que penada está com pena. Pena tem dois sentidos. Ou é pena de piedade, coitadinho. Ou é a alma penada pagando sua pena. Se a gente olhar por aí olhando de um jeito diferente, a gente pode até entender, porque na erraticidade, a encarnação, como é um estado transitório, o estado normal do espírito está desligado da matéria, e como é através das reencarnações que nós chegaremos a espíritos puros, até lá nós temos que passar pela erraticidade. Para entender as dificuldades, vamos dizer assim, compreender as nossas dificuldades, nossas situações e as consequências, se quer levar em penas, e aí montar através do livre-arbítrio, através do apoio dos espíritos amigos responsáveis pela nossa encarnação, montar a nossa trajetória futura. Mas, na erraticidade, pode-se dizer que todos os espíritos que devem encarnar estão lá. Na 226, Kardec faz até uma observação no Livro dos Espíritos. Eu vou ler para vocês, tá? Sobre o aspecto das qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens e classes, que eles percorrem sucessivamente, à medida que se depuram. Relativamente ao seu estado, podem ser encarnados, isto é, unidos a um corpo, errantes, isto é, desligados do corpo material e aguardando uma nova encarnação para se melhorarem, espíritos puros, isto é, perfeitos, não tendo mais necessidade de encarnar, pelo menos nesse planeta.
não vão encarnar, vão proteger planetas, né? Então, quando ele diz aqui alma penada, também a gente tem essa visão errada, tanto de penas como de pena, de peninha, quanto alma penada, ai, que medo, alma penada. Então, aliás, são 3 sentidos, eu esqueci esse sentido mais jocoso que a gente trata de nós, quando desencarnamos, dos entes queridos, vago através dos espaços esperando um corpo. Vê se não é o que a gente leu ali no Livro dos Espíritos. Viajo nas asas do vento, no azul do céu, no canto dos pássaros, nas pálidas claridades do luar. Eu sou uma alma penada. Então, eu sou um espírito, né? Num diferente estado na erraticidade de outros, mas querendo, almejando oportunidade para mudar a minha trajetória. Alguma dúvida até agora? Desde o instante que Deus nos separou dele, muitas vezes temos vivido na Terra, subindo de geração em geração, abandonando sem pesar os corpos que nos são confiados e continuando a obra do nosso próprio aperfeiçoamento através das existências que sofremos. Não podemos esquecer que no estado errante, nós não podemos ir a todos os mundos. Dependendo das circunstâncias, tendo deixado o corpo, não quer dizer que eu estou desligado da matéria. Eu posso até estar ligado a um mundo no mesmo grau que eu saí. E se eu já sou um espírito mais elevado, eu posso ir até a mundos menos para alguma tarefa. Mas não abandonamos na terra as nossas paixões. Nós as levamos conosco, porque elas são nossas. E a obra dessa transformação é nossa. Essa é a obra. Quando aqui pergunto, os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Os espíritos elevados, ao perderem seu envoltório, deixam as más paixões e seu aguardo é do bem. Os espíritos inferiores, porém, as conservam. Está lá na 228 do Livro dos Espíritos. E já na 229, Kardec pergunta de novo, por que os espíritos, ao deixarem a Terra, não abandonam nela todas as más paixões? Há nesse mundo pessoas que são excessivamente ciumentas. Acreditas que perdem esse defeito logo ao abandoná-lo? Sobretudo, naqueles que tiveram paixões bem marcantes, permanece após a sua partida daqui uma espécie de atmosfera que os envolve, deixando-lhes todas essas coisas ruins, pois o espírito não está inteiramente desligado da matéria. Isso, para mim, é muito fácil de entender nessa época agora que vem o carnaval. Eu sempre brinquei quando criança, aquela coisa orientada com os pais e tal, mas nunca fui assim. Mas eu adoro dançar, eu adoro folia, eu adoro batuque, eu adoro... Mesmo depois com os esclarecimentos e com a violência, com a transformação dessa festa, que poderia ser prazerosa e de lazer, com envolvimento de tantas outras coisas e muito mais relacionadas às paixões, né, do corpo, às paixões da alma. Para nós espíritas, é um momento complicado estar envolvido nisso. Não é proibitivo. Quem conseguir ir para o meio e não sair dele contaminado, entre aspas, perturbado, com coisas que modifiquem a sua vida, com ligações espirituais que não vá perturbá-lo, parabéns, eu não consigo ainda. Mas mexe ainda comigo,
Mesmo eu tendo sob controle, mesmo eu até brincando em alguns locais, com amigos e tal, e tal, e tal. Aquilo ainda me é necessário. Mas não é um arrastamento irresistível. Mas se eu deixar por mim, lá dentro, eu ainda sinto essa ligação com talvez um bom passado aí de outras experiências, né? Então, quanto mais desencarnando, vou levar ainda essas tendências. Elas têm que ser trabalhadas. Não que seja proibido ser feliz, alegre, brincar e tal, mas sim o mergulho nos fluidos do sexo, das paixões, dos maus pensamentos, dos desvarios, de todas as intoxicações materiais que esses momentos estão, as pessoas se preparam para ele nesse sentido, a maioria delas. Então, quando ele diz aqui que a obra do nosso próprio aperfeiçoamento é através das existências e que a gente não muda de uma hora para outra, para mim é claro que eu estou nessa luta, pelo menos mais conscientemente, há 30 anos. Quando deixamos esse hospedeiro incômodo, que nos serve tão mal, quando ele vai fecundar e renovar a terra, porque aí a matéria volta ao pó voltaremos, né? No sentido da matéria. Quando em liberdade, enfim, abrimos as asas, então Deus nos dá a conhecer o nosso objetivo. Isso aqui também me lembrou, quando mesmo no próprio Livro dos Espíritos, na 237, que uma vez no mundo dos espíritos a alma tem ainda as percepções que possui enquanto viva, e os espíritos superiores que assinam os prolegômenos desse livro trazem para nós que sim, e ainda outras que não possuía porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. E a inteligência é um atributo do espírito, mas ela mais livremente se manifesta quando não tem entraves. E quando ele pergunta assim, se os espíritos, né, têm uma ideia mais ampla, a gente percebe que, embora tudo dependa do grau de evolução de cada um, há para qualquer um uma ampliação após aquele estágio, né, da perturbação espiritual, que muitos espíritas mesmo usam como se fosse um estágio assim louco, de loucura, de sofrimento para o espírito, e que a gente tem que voltar ao Livro dos Espíritos e estudar com mais tranquilidade essa parte e perceber que não é isso que dizem para nós, os espíritos evoluídos. Eles dizem para nós a importância dessa fase, porque é uma fase de transição, e nós sabemos que tudo depende mesmo do conhecimento de cada espírito, da sua evolução moral, porque Samson, ainda sendo seu corpo velado, ele já estava dando comunicação, mas ele mesmo diz, e aqui a gente já estudou várias vezes, em várias outras oportunidades, casos em que os espíritos dizem que tudo bem, que eles até estão compreendendo que já estão desencarnados, mas que também não conseguem ver tudo ainda, porque é uma mudança vibratória. É como a gente acorda de repente e não sabe nem onde está. Em outros casos, a gente já se prepara para acordar, mas são vários estágios, abre o olho, olha para o lado, dá aquela preguiça, não dá assim todo dia? Desencarnando, a gente vai ter essas fases de uma outra forma. Porque quando dormimos, a alma, de alguma forma, a alma sai do corpo. Então, lá na 163, quando ele fala
que a alma, ao deixar o corpo, não tem imediatamente consciência de si mesmo. Consciência não é bem o termo, porque ela fica algum tempo nesse estágio de perturbação, e se todos os espíritos experimentam isso no mesmo grau, tempo e tal, dizem que não, depende da elevação, e que o conhecimento do espiritismo exerce uma influência positiva para diminuir esse período, isso é verdadeiro. Então, para conhecermos o nosso objetivo de vida, conhecer, refletir, fazer aquela ponderação, né, meus queridos? Né, Regina? Né, Rogério? Jandira, Alain e Dídima? Né, Amanda? Assim, eu vinha para cá caminhando, correndo para chegar na hora aqui. Eu vinha pensando já sobre o tema. Em alguns momentos, vamos dizer assim, a reflexão se tornou mais profunda, colocando essa situação que nós estamos vivenciando no Brasil, nesse período do desencarne coletivo de jovens, lembrando de mortes súbitas, de desastres de amigos, de espíritos que morrem fulminantes. E fiquei pensando, né, nessa questão mesmo, como é importante essa visão da doutrina, mas também a visão, dentro da visão da doutrina, a importância da oração. Não só para os que foram, para os que ficam, e para aqueles, eu estava vendo uma reportagem, para aqueles que sobreviveram ao trauma. Porque todos passam por um momento de perturbação. E se desconhece tudo isso que nós conhecemos, ainda indago, por que eu fiquei, fulano não? Por que eu não ajudei, e não sei o quê? A culpa, né? E a culpa, o desgosto pela vida, essa reflexão para baixo, pode nos levar ao pânico, ao medo, ao suicídio. E quando nós, na espiritualidade, ao desencarnarmos, percebemos vibrações de amparo, conseguimos reencontrar companheiros que conhecemos, né? Como é que é importante saber o objetivo de nossas vidas? Pois é, né, Jandira? Jandira está passando por uma experiência, né, com o seu irmão. Como nós temos que orar, como temos que orar por quem está perto. Por isso que lá no Leon Denis, a gente, ao fazer a visita aos doentes domiciliares que pedem, aí o plano espiritual orienta, eles dizem, leiam o Evangelho, deem um passe no doente, deem um passe em quem toma conta do doente, a não ser que não queiram. Mas se não quiserem, busquem falar alto o Evangelho, não gritando, falar mais alto, envolver a todos os que estão na casa, na hora do passe para aquele ser, tudo bem, mas na hora da prece final pensar em todos para um passe coletivo. Pois é. Então, e também, né, temos cuidado ao lermos as notícias, que é como se estivéssemos lendo isso aqui, né, uma historinha. Cuidado com o julgamento, cuidado com como clamamos a própria justiça, né? A gente não sabe o que está por detrás de tudo aquilo, mesmo a nível encarnado. Nós só sabemos que há pessoas que foram instrumentos daquela
daquele escândalo, que o escândalo teve que vir, poderia ter vindo de outra forma, isso tem ligações com o passado, todas as situações a gente vê isso, e vemos nossas existências precedentes quando desencarnamos e avaliamos o nosso progresso realizado durante séculos. Então, esse processo de desligamento do espírito, do corpo físico, dessa parte da perturbação, dessa parte de começar a refletir, a perceber que desencarnou, mas está vivo, dessa parte de começar a fazer aquela historinha passar na mente de outras vidas, dos porquês, nossa, elas precisam muito serem amparadas pela tranquilidade, equilíbrio, saudade, tristeza ali, mas também pelo agradecimento a Deus, pela fase de estarmos em convivência com esses espíritos e pela certeza que temos da justiça e misericórdia divina. E a oração sustenta mais do que nunca. Então, quando diz aqui isso, e ele fala, né, compreendemos as punições e as recompensas que nos atingiram pelas alegrias e pelas dores de nossa vida. Vemos nossa inteligência crescer do nascimento em nascimento e aspiramos ao estado supremo, pelo qual deixaremos essa pátria inferior para ganhar os planetas radiosos, onde as paixões são mais elevadas, o amor menos ambicioso, a felicidade mais constante, os órgãos mais desenvolvidos, os sentidos mais numerosos, e onde a residência reservada aos habitantes de mundos que, por suas virtudes, se aproximaram da beatitude mais do que nós. Se ele escreveu essa novela sem conhecer a doutrina, foi inspirado mesmo, né? Isso nos leva lá no Evangelho de novo, segundo o Espiritismo, no próprio capítulo 2, que há muitas moradas na casa do Pai, nos itens de 3 a 5, que a gente até vem lendo aqui nos estudos anteriores, né? Quando diz que do ensino dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. E que os mundos são estações em cada uma das quais os espíritos encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para eles é uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, assim como é um castigo prolongarem-se numa sua estadia no mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda, que aquele que foram forçados a deixar por se obstinarem em permanecer no mal. Aí a gente vai dizer, mas espírito não retrograda, como é que ele vai para o mais infeliz? Não retrograda, mas ele teve chance de estar num mundo melhor. Ele não quis mudar. Então, o fluido dele, moral, só afiniza com aquele outro. Que, por misericórdia, ele nem esteve. Ou saiu dele para outras tentativas. Mas ele, a nível de peso moral, realmente não está naquele em que ele se encontrou. Ele está no anterior. Então não é retrogradar, é voltar às origens mesmo. Então, amigos, isso eu custei entender, hein? Eu achava que aqui tinha alguma coisa que estava errada aqui no Evangelho que Kardec tinha colocado. Mas quando ele diz por se obstinar em permanecer do mal, quer dizer, a gente percebe que há uma chance aquele mundo, como agora, a gente está aqui. Se a gente não melhorar, sabe que daqui a pouco está em mundo de regeneração. Nós não vamos ter condições de capturar fluido para montar um corpo perispírito, camadas perispirituais para reencarnar na Terra. Então nós vamos ter para um outro mundo, que está coadunado com a nossa energia, mesmo sendo inferior à Terra, né? Exilados de capela, exilados da Terra. Então, é bom que a gente tenha essa consciência para não interpretar erradamente as coisas. Outra coisa muito interessante, quando ele fala aqui
das recompensas, eu lembro, lógico, do céu e inferno, do Código Penal da vida futura, né? Mas, não esquecendo que lá no final do Livro dos Espíritos, nós temos, depois da perfeição moral, do capítulo da perfeição moral, a questão das penas e gozos terrestres, nós temos penas e gozos futuros. E lá na 900, e deixa eu ver qual é, 900, vocês estão me ouvindo, né? Então, lá na 990, quando se pergunta se o arrependimento acontece no estado corporal ou no estado espiritual, e os espíritos dizem que no estado espiritual, porém pode também ocorrer no estado corporal, quando compreendemos bem a diferença entre o bem e o mal, e quando eles perguntam qual é a consequência, né, do arrependimento no estado espiritual, e os espíritos dizem que é o desejo de uma nova encarnação, quando também lá se fala, porque ele diz aqui, né, que compreendemos as punições e as recompensas que nos atingiram, né, nesse estágio de reflexão, que a gente lembra André Luiz lá 8 anos, no umbral, achando que estava abandonado, que não querendo compreender sua própria situação, revoltado, agressivo, achando-se injustiçado, que ele custou a orar, a pedir ajuda divina, quando ele começou a raciocinar em questão da obediência ao que estava acontecendo às leis do Pai. O que ele fez? Ele viu a ação espiritual de apoio que ali estava. Então, quando a gente se arrepende, quando a gente percebe-se e a gente arrepende, a gente vê melhor tudo que está em torno de nós. E se vocês pararem para pensar, além disso, logo ele foi levado, amparado, quando passou aquela fase de auxílio para equilíbrio das suas energias e daquela fase total de perturbação que ele estava, a primeira coisa que ele via lá o povo era trabalhando. Ele quis ainda ver a família, mas já começou a trabalhar, mas ele não entendia que o trabalho... Mas ele já começou a ter uma ação de mudança. Tá? E cada vez que ele ia compreendendo melhor, mais ele ia evoluindo nas suas abordagens com o plano espiritual mais elevado de lá. Ele entendendo mais a questão da necessidade do arrependimento, mas a importância maior de quê? Quem sabe? Não adianta só minha culpa e ficar parado. Ai, meu Deus, sou eu culpado. Também não adianta. Faz parte. Mas há uma fase muito importante nessa relação de mudança, né? De patamar, de visão, percepção de si mesmo e do mundo. É a reparação. Então, é bom que a gente lembre isso, que está também aqui no Livro dos Espíritos. E isso, Dídima, é a reparação. Quando Deus nos envia novamente a corpos que devem viver para nós uma vida miserável, perdemos toda a consciência daquilo que antecedeu a esses nossos renascimentos. Aí isso é verdade. É o esquecimento do passado. Mas, quanto mais a gente reflete e estuda, a gente vai se percebendo, não vai? Eu, por exemplo, eu não me arrisco a ir para Marquês de Sapucaí. Eu tenho receio de começar a ficar, que custa? Não, eu não tenho problema, gente. Eu estou encarnada, vera no mundo. E quando eu ver,
quando eu já estou largando as atividades para estar em situações outras, né? Eu já me conheço um pouco nesse sentido. Então há um esquecimento do meu passado, mas lá dentro de euzinha, eu sei quem sou. Não é verdade? E aí eu sei até onde eu posso ir, ou até onde eu não devo ir. Porque às vezes que eu escamoteei na minha mente essas ideias, achando, também ser espírita não é ser sacerdotisa, não sei o quê, e não é mesmo, mas que eu comecei a fazer outras opções, eu depois me arrependi. Porque depois eu não... É igual comida. Uma das minhas dificuldades. Agora mesmo eu passei por isso. Eu vi lá um negócio que eu adoro. E eu cheguei a entrar na loja para comprar uma revista para fazer um projeto de estudos para a escola. Eu não queria entrar porque eu sabia que lá eu ia encontrar uma coisa que eu não queria ver. É verdade, andamos tanto por portas lá que hoje pelo menos já tememos. Isso é verdade, Didio. Aí, minha amiga, meus amigos, eu fui pagar. No que eu fui pagar, a mocinha, a senhora não tem trocado? Eu digo, pronto, ela vai perguntar, a senhora não quer levar aquele chocolate ali e tal? E eu digo, ai meu Deus, pior que o preço de 2 chocolates daquele que eu estava doida para comer, arredondava. Eu digo, ela não pode me dizer isso. Aí eu virei e disse assim, não tenho não, minha amiga, mas eu estou precisando do troco em dinheiro. Aí ela disse, eu não tenho. Aí eu digo, então me empresta aqui esse dinheiro. Fui dentro do mercado, que essas lojas ficam por fora, e falei assim, dá pro cara que toma conta, assim, daquele que faz do dinheiro, da bolsinha com dinheiro, trocando nos caixas, será que o senhor poderia me trocar essa nota por 2 de tal? Assim, assado? Ele, como eu sou conhecida ali, né? Ele disse, posso sim, senhora. Voltei e entreguei o dinheiro a ela. Gente, mas vocês não imaginam, eu vim correndo para casa porque eu tinha que dar aula, mas aquele gostinho na boca. Aí vocês vão dizer, o que isso tem a ver com o tema? Bom, eu tenho que colocar o meu problema. Dizem que a gente não deve dar o nosso problema, que parece que é vaidade. Não é vaidade, não. É testemunho de luta. Aí, eu fiquei doida com aquilo, gente. Aí tem gente, mas você podia ter comido umzinho para matar a vontade, mas não mata. Umzinho abre a minha vontade. Só de provar eu tenho mais gosto, mais vontade. Aí seriam os 2zinhos, aí 2 dias depois ia ser mais um que eu ia lá, e aí pronto. Não é. Então isso é com qualquer vício, com qualquer situação que nós ainda não sabemos encarar com tranquilidade. Com tranquilidade. Não sou Madre Teresa de Calcutá, também ainda não quero ser, né? Quero ser, mas não dá para ser nela. Não sou Chico Xavier, que lidava com tudo aquilo. Não sou outros companheiros que lidavam com várias, vamos dizer assim, influências, até na nível do sexo, e ser assim mesmo. Eu não sou isso ainda. Então, quando ele diz aqui que a gente esquece os renascimentos, o eu que havia despertado readormece, não persiste mais, de nossas passadas existências restam apenas vagas reminiscências que nos causam simpatias, antipatias e, por vezes, ideias inatas. Isso vai em tudo em nossas vidas. Quando lá no livro dos próprios espíritos, nossos livros, né, falam das simpatias e antipatias e afeição de certos espíritos, né, e das simpatias e antipatias. Não esqueça que a simpatia também pode ser por coisas não tão regradas pela lei de Deus, né?
Coisas do nosso passado. Vá lá que eu encontro com a turma do passado, numa dessas. E aí que eu gosto de relaxe e aproveite. E depois, para retomar, não sei se acontece com vocês, a gente vai num ritmo de trabalho na casa espírita. Aí vem festa, vem férias, aí a gente vai relaxando. Por isso que lá na Casa de Leão Denis não tem férias. Não se para um trabalho. Não se para um estudo de hora conquistada. Conquistou, vai ter sempre. Mesmo que não venha ninguém para o estudo. Porque os espíritos estão ali no trabalho. Porque isso é uma proteção para todos nós. Para, assim, antes do Natal... Não, se o Natal, como esse ano aconteceu, a gente não faz como agora o Carnaval. Mas, fora disso, não há férias. Porque, como dizia o altivo, o nosso presidente, os espíritos para nós, a dor não tira férias. A dor não tira férias. Então, como eu aprendi isso, eu vejo como é necessário a gente ter clareza da importância de nos absorvermos nas tarefas com disciplina e regularidade. Porque senão a gente acomoda. Depois para voltar... eu amo aquela tarefa, mas para voltar... Se não acontece com vocês, parabéns, comigo ainda acontece. Então, é muito interessante quando ele fala isso aqui para nós. Me lembrou isso, que a gente tem que trazer o estudo para as coisas da vivência nossa também, para que a gente possa reaprender atitudes com esses espíritos que estão se descortinando para nós. Nos servem de apoio, né, gente? Eu não sei se a gente teria ou terá essa, vamos dizer assim, como eu vou dizer? A gente vai ter essa coisa de abrir a nossa vida para o mundo, para o universo, como esses espíritos. Mesmo que isso aqui seja uma novela, a gente sabe que existem situações como essa. Então, é bom que a gente veja aqui. Não falarei de todas as criaturas que viveram do meu sopro, mas a minha última existência sofreu uma desgraça tão grande que é apenas desta que eu vos quero contar a história. Seria difícil definir melhor o princípio e a finalidade da reencarnação, a progressão dos seres, a pluralidade dos mundos e o futuro que nos espera. Eis agora, em 2 palavras, a história daquela alma. Um moço amava uma jovem e era correspondido. Havia obstáculos opondo-se à sua união. Ele pediu a Deus que permitisse que durante o sono do corpo sua alma se desprendesse a fim de visitar a bem-amada. Emancipação da Alma, Livro dos Espíritos. Este favor lhe foi concedido. Assim, todas as noites sua alma se evola, deixando o corpo em estado de completa inércia, estado de que não sai senão quando a alma retorna para se reincorporar. Durante esse tempo, vai visitar a sua amada. Ele a vê sem que ela o suspeite. Quer falar-lhe, mas ela não o escuta. Observa-lhe os menores movimentos e surpreende-lhe o pensamento. É feliz com as alegrias dela, é triste com as suas dores. Nada mais gracioso e mais delicado que o quadro dessas cenas entre a moça e a alma invisível. Mas, fraqueza do ser encarnado. E aí, vamos lembrar aqui, parar aqui um pouco só para lembrar. Primeiro, o que são ideias inatas, que está lá no próprio livro dos Espíritos, na 218. Que ele fala aqui. A vaga lembrança, né? Os conhecimentos adquiridos que cada existência não se perdem.
O espírito desligado da matéria se lembra dele. Durante a encarnação pode esquecê-los em parte. Momentaneamente, porém, a intuição que deles lhe resta auxilia o seu adiantamento. Sem isto, teria sempre que recomeçar. Isso é para nós lembrarmos. A outra questão, a gente já falou das simpatias e das antipatias, mas a questão da emancipação da alma. Que a gente está vendo aqui como nós temos que orar, né, gente? Como nós temos que nos prepararmos para dormir. Eu, às vezes, me dou conta de que eu durmo vendo uma bobagem na televisão. Mas lá no Livro dos Espíritos, e aí a gente fica meio perturbado. É bem diferente quando eu venho para a cama, faço minha prece, leio alguma coisa antes, boto uma musiquinha relaxadora, marcando lá o time. Mas quando a gente vê que durante o sono a alma repousa, não, o espírito jamais está inativo, na 401 do Livro dos Espíritos. E quando ele diz aqui, a fraqueza do encarnado, um dia ou melhor uma noite, ele se esquece. 3 dias se passam sem que pense em seu corpo, que não pode viver sem a alma. De repente pensa em sua mãe, que o espera e que deve estar inquieta devido a um sono tão prolongado. E corre, mas é demasiado tarde. Seu corpo cessara de viver. Assiste aos seus funerais, depois consola sua mãe. Olha só, isso é a história, né? Em desespero, a noiva não quer ouvir falar de nenhuma outra união. Vencida, entretanto, pelas solicitações da própria mãe, acaba cedendo depois de longa resistência. A alma errante lhe perdoa uma infidelidade que não está em seu pensamento. Mas para receber suas carícias e não mais a deixar, pede para reencarnar como o filho que vai nascer. Se o autor não está convencido das ideias espíritas, devemos convir que representa muito bem o seu papel. Não é? Diz Kardec. E aí a gente vê, né? Aí vocês vão dizer, mas pode isso acontecer durante o sono? A gente ir embora e não voltar mais? A gente tem que ter muito cuidado, inclusive nos casos de estado de transe da alma, nas materializações que eram usadas, para que não desgaste fluido não fosse tanto, ou um pensamento ou um despertamento, que a alma se desligasse lá do corpo físico. E a gente sabe que o sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos, né? O sono é a porta que Deus lhes abriu para irem em direção aos seus amigos do céu, e não para ficarmos vivendo o dia a dia, né? Ficarmos ali na convivência. O espírito precisa da emancipação, recobrar sua liberdade. Ele aproveita isso como uma trégua. Por isso que quando há agora vários estudos sobre o sono, né, gente? Como é importante o sono, dormir bem. Há agora vários estudos, há até um exame, que a pessoa fica cansada, dorme de boca aberta, não dorme direito, a apneia do sono. Isso tudo mostra como é importante o espírito estar em convivência com outros fluidos positivos. E não para ficar indo ver a amada, vendo a amada, ter vontade de amor, estar ali ligado, preso às coisas da matéria. Quando a gente começa a estar preso a muita coisa da matéria, tendo os chamados pesadelos, a gente acorda cansado, né? Então nós temos que ver isso nesse sentido. Essa brasa que você chegou depois, a projectologia, que não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas é um treinamento para projetar-se para fora do corpo físico, estando em contato com o plano espiritual, né, que a gente faz em processos de intuição, inspiração e mesmo de incorporação. Mas isso aqui é uma história, que é um romance, que Kardec aproveita uma das novelas do companheiro
sem conhecer do campo, e falar sobre a alma errante, trazendo alguns pontos que são positivos e verdadeiros, entendeu? A gente só sabe que se houver o desligamento do elo com o corpo físico, que é um desligamento fluídico, que é o cordão, né, de prata, e isso se dá pela vontade do espírito, pode haver a morte, que é isso que acontece, mas sempre permitida por Deus. Então não é só porque ele ficou o tempo todo fora do corpo, foi permitido por Deus, se isso for um caso verídico. A gente vê o caso de Dona Ivone, que saía do corpo para estar fazendo as suas experiências, até para escrever Memórias de Suicídio e outros livros, convivendo com aquelas experiências junto com o seu espírito guia. Quem participava dessas sessões observava que, em alguns casos, ela ficava em estado arroxeado no corpo físico. Ela mesmo conta isso no livro Recordações da Mediunidade, mas no caso, ela, por ter tido algumas encarnações com o suicídio, a sua mediunidade nesse sentido, essa saída do corpo, era uma saída perturbatória, apesar de ir com um clima de aprendizado. É uma mediunidade torturada de Dona Ivone. Então, não quer dizer que isso aconteceu, entendeu, Braz? Ele aproveita esse artigo para tratar. O que não é impossível, mas sempre permitido por Deus. Não é porque o espírito tem vontade de ficar fora do corpo, quer morrer e vai embora. Não. Ele vai ter que se desligar do corpo físico de alguma forma, material, suicidamente falando. Não é verdade? Deu para entender? Tá certo? Essa experiência que vocês da projectologia têm é essa situação mesmo, é o treinamento. É isso, Alan. A essência dessa novela é a ideia da emancipação da alma. E da alma errante, o que é a erraticidade, não é verdade? Eu espero que vocês tenham aproveitado, como eu aproveitei, que eu tive essa dúvida aí que o Braz colocou na área de texto, mas foi quando eu vi, gente, isso é uma novela, e ele termina dizendo, né, se ele foi inspirado, intuído e tal, papapá, tem umas boas, e a gente sabe, uma boa ideia, se ele não era espírita, das situações, né? Bom, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a presença de todos, convidando vocês para a semana que vem. A semana que vem teremos outro artigo de estudo. Esse módulo da Revista Espírita de 1859, que traz manifestações diversas de espíritos, está 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver aqui. Tem umas 12 aulas, né? Ainda. Quer dizer, uns 3 meses. Depois nós vamos entrar nos artigos de assuntos diversos relacionados ao Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, que tem nessa revista, sendo a etapa final dessa revista, mas vamos dizer assim, são uns 30 e poucos artigos, né, que ainda vão nos dar mais uns 8 meses de estudo. Então, nós temos aí mais um ano para terminar o estudo da revista de 1859, para passarmos para a de 1860. Quem não conhece os outros estudos, gente, quiser conhecer até da revista Espírita de 1858, estão lá no YouTube, ou então no nosso portal www.espiritismo.net. É muito bom estudar a revista espírita, não é verdade? Então nós vamos fazer a nossa prece, porque daqui a pouco nossos queridos do Centro Espírita Leon Denis vão trazer para nós a palestra pública sobre o Livro dos Médiuns. Querido amigo Jesus,
voltamos ao teu coração para agradecer a oportunidade, o estudo, o aprendizado, as reflexões, a companhia. Ah, Jesus, às vezes a gente esquece. De agradecer esse momento de paz, de mergulho nesses fluidos de estudo, de fraternidade, de esclarecimento, de aprimoramento para o entendimento do bem e do mal em nossas vidas. A gente esquece que são minutos de mergulho nos vossos sentimentos, nas ideias do Pai, mas nos vossos sentimentos, nos vossos fluidos emanados por esses queridos amigos, Kardec, Leon Denis, Caibar Schutel, e nossos benfeitores amigos. Há esses espíritos também que contribuíram e contribuem com suas vivências para esses estudos, esses depoimentos. E, acima de tudo, agradecer por esse contato com esses queridos que aqui estão, nessa hora, na área de texto, aqueles que queriam estar, mas estão aqui em pensamento, e não puderam estar presencialmente, e a tantos outros da espiritualidade, que, como já nos mandaste dizer através dos vossos mensageiros de luz, Dr. Herman, Agostinho, Caibar mesmo, que na espiritualidade é montado um telão, vamos dizer assim, onde espíritos que precisam aprender sobre essas matérias nos esperam para refletir junto conosco. Então não podemos fechar trabalhos, não podemos deixar de fazer, nem que sejam gravações, mas esse horário é um horário abençoado, um horário de amor, é um horário sagrado em nossas vidas. Que essas bênçãos, Senhor, continuem nos envolvendo e, se nos permite, que elas possam ir de consolo aos corações lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no Brasil, para consolar aqueles espíritos que estão na fase da perturbação espiritual. Há aqueles espíritos que estão na fase da reflexão. Por que, Senhor? Eu não fui. Meu irmão, meu primo, meu amigo, minha namorada, alguém foi. Por que, Senhor? Porque permitiste que o homem, na sua iniquidade, deixe de cumprir as normas legais, as leis humanas, Senhor. Que essa consolação chegue aos pais, aos familiares, aos professores, aos trabalhadores, aos voluntários, aos psicólogos que têm muito que agir nesse trabalho, aos médicos, aos enfermeiros. Que nós sabemos que há uma grande leva de espíritos carregados com o Dr. Bezerra lá nesse trabalho de desligamento dos corpos e de amparo desses espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Mas nos sentimos na obrigação, no dever moral de solicitar mais um pouco. Vá até eles, Senhor. Vá até eles. Graças a Deus.